Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu sou a professora Mariana e eu vou acompanhar vocês nessa disciplina de ciências, tá bom? Estaremos juntos nessa matéria e tenho certeza que vão ser aulas excelentes, nós vamos aprender muito juntos, tá ok? Eu recebi a informação de que vocês tiveram alguns conteúdos referentes ao primeiro bimestre com outra professora, né? Porém, a gente vai revisar um pouquinho esses conceitos antes de entrar no segundo bimestre, tá bom? Para que nenhuma informação seja perdida. E eu vou pedir para vocês também que quem de vocês, né, dos alunos que puderem me mandar mensagem, só para passar o que vocês aprenderam com essa professora anterior, quais foram as informações, tá bom? Para a gente ir trocando essas informações necessárias para a gente seguir uma linha de direcionamento, ninguém fica perdido, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as máquinas, né? O que são essas máquinas, né? O ser humano ele desenvolveu tecnologias que permitiram controlar e modificar parcialmente o meio em que ele habita. Entre essas tecnologias, a gente encontra essas máquinas, né? Esses produtos que foram criados foram instrumentos capazes de facilitar várias tarefas no nosso dia a dia. E aí? Vocês conhecem alguma dessas máquinas? Elas já fizeram parte da rotina de vocês? Vocês já ouviram falar? Aí a pessoa fazendo esse pensamento. Vocês conhecem alguma dessas máquinas? Procurem na casa de vocês ou busquem encontrar qual dessas máquinas vocês conhecem, tá bom? Então vamos lá. A gente começa com as máquinas simples. O que são máquinas simples, né? Essas máquinas, primeiramente, a gente tem que pensar no termo máquina. O que significa máquina, né? A máquina ela é comumente associada a equipamentos complexos, né? Então a gente pensa lá, uma máquina de lavar roupa, um automóvel, um computador. Porém, esse termo ele pode ser aplicado a qualquer instrumento que facilite a nossa vida e que esteja ali presente no nosso dia a dia, né? As máquinas simples, elas são objetos formados de uma só peça, né? Capaz de facilitar, de ajudar na preparação dos alimentos, na execução de tarefas. E elas têm essa capacidade de transformar energia ou transmitir uma força aplicada diretamente em um ponto do espaço para outro. Então, eu tenho um ponto de energia ali, né, que foi transformado e vai transmitir uma força aplicada em um ponto específico para outro. O que isso faz? Isso amplia toda a ação dessa força, tá bom? Aí atrás a gente tem alguns exemplos dessas máquinas que nós vamos aprender na aula de hoje. Então, a gente tem que pensar como tudo isso acontece, né? Como que esse sistema ocorre, uma máquina tem capacidade de gerar uma força aqui e ali. Então, toda ação de uma máquina, a gente tem que lembrar que nós vamos ter três elementos. Nós teremos uma força aplicada, um ponto ou uma superfície de partida, tá joia? E uma força resistente. E aí a posição desses elementos frente a essa máquina, frente a esse componente que vai definir a nossa finalidade e a capacidade de fazer qualquer tarefa. Então, para que tudo isso aconteça, para que isso ocorra, eu preciso que esses três itens estejam presentes, tá joia? E aí a gente vai conseguir com que essa máquina ela tenha uma finalidade, tá bom? Uma capacidade de fazer uma tarefa que a gente precise. Tudo bem? Aí a gente vai conversar um pouquinho sobre os exemplos de máquinas que a gente pode encontrar. Vamos lá. A gente vai ter como exemplo de máquina simples uma alavanca. Vocês já ouviram falar numa alavanca? Acho que poucos de vocês já viram. É um instrumento bem grande, ele é uma peça rígida com uma barra, com uma haste. Nessa figurinha aqui, embaixo do pneu, a gente consegue ver o que é uma alavanca, tá bom? Onde a gente encontra ali a pessoa fazendo o esforço, embaixo com a barrinha de apoio,
Este sistema como um todo a gente chama de alavanca. Então, a alavanca é uma peça, né, como se fosse uma barra, que ela vai girar em torno de um ponto de apoio. Dessa forma, ela vai aumentando toda a força que foi aplicada em uma das suas extremidades, tá bom? Então, muitas tarefas que a gente faz no nosso dia a dia seriam prejudicadas se a gente não tivesse esse instrumento que é a alavanca, né? Aí a gente pensa em abrir uma lata de refrigerante, trocar um pneu, levantar alguns objetos e até mesmo caminhar. São alguns exemplos que a gente utiliza esse instrumento que é a alavanca. Então, eu preciso, né, que as forças sejam aplicadas nessa máquina para que ela possa executar as funções que eu preciso, tá bom? Durante o uso dessa alavanca, vamos lá retornar naquele conceito que a gente falou um pouquinho ali atrás. Durante o uso dessa alavanca, a gente identifica a força aplicada como sendo a força que a pessoa faz. Então, a força aplicada é a força que a pessoa vai fazer nessa máquina, tá bom? O braço de força, que vai constituir a distância entre os pontos de aplicação de força e de apoio. Já a força resistente é o peso da caixa. E o braço de força resistente é a distância entre os pontos de aplicação da força. Então, para que essa máquina ela funcione e ela trabalhe de acordo com a minha necessidade, é de extrema necessidade, muito, muito, muito mesmo, que esses itens sejam aplicados, tá bom? Aí aqui a gente teve um exemplo de máquina simples, que é a alavanca. Aí outros exemplos para gente. A roda. A roda, ela é um instrumento cilíndrico. Todos vocês com certeza já viram uma roda ou estiveram na presença, né? Ela pode ser de pequena espessura ou grande também, né? Nesse exemplo eu coloquei uma roda pequena que gira ao redor de um eixo ou de uma forma solidária a ele. Embora seja simples, né? A gente fala uma roda, é uma coisa muito simples, mas tem sofrido muitas modificações ao longo do tempo, porque as primeiras, elas eram diferentes, elas eram mais maciças, né? Elas eram mais lentas. Agora a gente já tem rodas mais raiadas, mais rápidas, que suportam mais peso, né? Como exemplo de máquinas simples, temos também as roldanas, que são polias, né? São exemplos de máquinas simples. A roldana, ela tá bem embaixo dessa rodinha primeira, essa rodinha aqui do meio que a Pro tá circulando, e embaixo é a roldana, tá bom? Essa roldana é um exemplo de máquina simples também. Ela pode ser descrita como uma roda que gira em torno de um centro. E ela tem um pequeno sulco, que é como se fosse uma passagenzinha, que passa essa corda, tá bom? Essa roldana é muito utilizada para levantar objetos, para erguer, como em guindastes, né? Objetos que são muito, muito pesados, que a gente precisa de um instrumento para fazer essa ação para a gente, tá bom? Aí um exemplo, grandes construções antigas só foram possíveis pelo uso deste instrumento, como por exemplo as pirâmides do Egito. Então, esse instrumento foi essencial ali na construção das pirâmides do Egito, porque ele precisou causar uma força e um impacto para exercer a sua função. Tá ficando mais claro? E a gente tem também nessa figura um outro exemplo, as engrenagens, que são rodas que transmitem os movimentos umas para as outras. Elas vão fazendo aquele contato direto. Onde que a gente encontra uma engrenagem? A gente pode encontrar num automóvel, né, no motor de um carro. A gente pode encontrar em um reloginho de pulso, uma impressora, né? E entre outros. Agora, quando a gente tem a engrenagem montada em conjunto, a gente pode utilizar para várias funções, né? Constituindo aí um grande número de máquinas. Então, cada um desses instrumentos precisa passar por uma força de ação, né? Saindo de determinado ponto para outro, para que ela possa exercer a sua função correta e a função que a gente necessita, tá bom? Mais exemplos aí para vocês de máquinas simples. Vamos lá, agora a gente tem mais alguns. Nós temos aí os planos inclinados. O que são planos inclinados, Pro? O plano inclinado é uma superfície plana e rígida disposta em relação a uma outra superfície, tá? Disposta de um modo oblíquo para uma relação
superfície horizontal. Então, essas características fazem com que essa força aplicada ali, que eu desempenho para elevar ou para descer um objeto pelo plano, seja menor do que a força necessária para realizar as mesmas tarefas numa linha vertical. Então, esse material, né, esse exemplo de máquina simples, ele é muito utilizado hoje em dia, né? E a gente vê esses planos inclinados de várias formas, utilizados pelos seres humanos. A gente tem a rampa, né? Todo mundo já viu uma rampa. Às vezes, quando a gente vai no supermercado, a gente vê aquela rampona grande, nos parques. Quando a gente vai passear, a gente vê aquela rampona que vai subindo e ela é bem inclinada. E como que a gente faria para deslocar alguns objetos mais difíceis se não tivesse essa rampa, né? Às vezes para colocar alguma coisa num caminhão de mudança, por exemplo, né? Quando fazemos mudanças de casas, com aqueles objetos pesados como sofá, geladeira. Então a gente precisaria utilizar uma força maior, né? Do que usaríamos em uma rampa. Um outro exemplo é a cunha. O que é a cunha, Pro? A cunha é uma ferramenta, na realidade é um objeto que possui dois planos opostos, tá bom? Colocados em um ângulo agudo. E ela serve ali para cortar materiais, né? Entre eles a madeira. Então, qual que é um exemplo de cunha que eu coloquei para vocês? O machado. Se vocês observarem aqui, ele possui dois planos, que é para estar circulando aqui, e ele serve para cortar vários materiais, mas principalmente a gente vê como a madeira, né? Objetos mais densos, mais difíceis de fazer o corte. Então, ele é um exemplo de cunha, porque ele tem dois planos opostos aqui. Tá joia? O parafuso. Se a gente observar um parafuso, a gente vai entender que ele tem um plano bem inclinadinho. Ó, dá uma olhadinha aqui no parafuso com a Pro, né? Que é a parte da rosca. Essa parte ajuda a encaixar o parafuso em algo sem utilizar muita força. Então, quando a gente faz o furo lá com a furadeira, não sei se vocês já viram os pais de vocês, os avós, os familiares fazerem esses furinhos na parede com a furadeira, a gente tem ali um ângulo certinho para aquele parafuso entrar. Então, a gente precisa de várias ações antes com a força para que esse material atenda às nossas necessidades. Mais exemplos para vocês de máquina simples. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre as máquinas compostas, tá bom? Vamos entender um pouquinho. A gente falou das máquinas simples e agora a gente vai entender esse conceito de máquina composta. Por que composta, Pro? São compostas porque elas precisam de um conjunto de ações e da presença de dois itens. A gente vai precisar relembrar lá dos conceitos das máquinas simples, tá bom? Porque elas vão ser combinadas para formar as nossas máquinas compostas. Essas máquinas compostas, elas podem ser básicas, pequenas e formadas por poucas peças, tá bom? Como, por exemplo, tesouras, os carrinhos de mão, mas elas também podem ser bem imensas e complexas, como um navio, um avião, tá bom? Compostos de vários componentes e muitas associações de máquinas simples. Então, para eu conseguir, para a obtenção de uma máquina composta, eu preciso de uma máquina simples, tá bom? Antes do procedimento. Então, toda máquina ela precisa de uma fonte de energia para funcionar, como a gente já falou. Uma tesoura, por exemplo, vamos iniciar uma linha de pensamento. Uma tesoura, para ela funcionar, ela precisa. O que essa tesoura ela precisa? De uma força, né, uma energia ali colocada, né, por uma pessoa manipulando aquele corte. Assim como um carrinho de mão, a gente precisa da energia de uma pessoa que o empurre, senão aquele objeto, aquela máquina, ela não vai funcionar, tá bom? E aí a gente pode pensar também nos eletrodomésticos, como os liquidificadores, as batedeiras, os aspiradores. São máquinas que transformam energia elétrica em energia mecânica, enquanto usinas eólicas e hidrelétricas já são outros tipos de máquinas que a gente vai conversar, tá bom? Então, aí eu dei um exemplo para vocês.
tá? Um exemplo de máquina composta, a tesoura. Quais são as máquinas simples envolvidas nessa tesoura? A cunha e a alavanca, tá bom? Porque eu preciso que essa cunha e essa alavanca na execução desse material. Agora, por exemplo, no carrinho de mão, o que eu preciso desse carrinho de mão para que ele funcione? Preciso da roda, né? A rodinha que fica na frente desse carrinho de mão, e eu preciso da alavanca, que é a alavanca que vai fazer a força de condução para que esse carrinho seja empurrado e ele execute a sua ação, tá bom? No relógio analógico, vamos pensar um pouquinho. Aquele relógio fica na parede, aquele relógio bem bonito que fica na parede da casa da nossa avó. Ele tem engrenagens ali dentro que fazem com que ele execute a sua ação, tá? Tudo jóia até aqui, tudo certo, né? A gente vai fazendo nesse primeiro momento mais um resumo dos conceitos do primeiro bimestre de uma forma mais rápida e depois a gente já vai avançar para o nosso segundo bimestre, tá bom? Olha lá, ó, o exemplo do carrinho de mão que eu dei é a tesoura. Toda máquina precisa de uma fonte de energia para funcionar. Uma tesoura, por exemplo, precisa da energia da pessoa, né? Para fazer o corte. Aí eu coloquei aí a pessoa colocando essa energia fornecida por ela para fazer a manipulação durante o corte. E em cima, o carrinho de mão que precisa da energia de uma pessoa que o empurre. Então vocês estão entendendo que tudo precisa de uma energia executada nessa máquina para que ela seja como ela é? Agora a gente vai falar um pouquinho das máquinas térmicas, tá bom? Então vamos lá. As máquinas térmicas, a gente tem que lembrar um pouquinho lá da época da Revolução Industrial, tá bom? Que foi movida por máquinas chamadas térmicas, né? E essas máquinas, como que elas funcionavam? Elas funcionavam a vapor, tá certo? Então, a gente vai ter as máquinas simples, as máquinas compostas e as térmicas. Essas máquinas térmicas, elas são capazes de realizar a transformação de calor em trabalho, ou seja, essa máquina térmica ela já vai fazer um outro processo, mas é a mesma linha de raciocínio. Converter a energia térmica gerada pela combustão de algum material, como lenha, carvão, em energia cinética. Coloquei para vocês aqui do lado um exemplo de máquina térmica bem bacana, bem legal, que foi uma máquina desenvolvida em 1972 pelo inventor inglês Thomas Newcomen, em 1664, utilizada para retirar água acumulada em minas. Então, vocês estão percebendo que foi desenvolvida uma máquina que faz uma força de ação para que o mecanismo dela ocorra. Então, eu preciso de uma energia ali para que aquele material trabalhe da forma que eu preciso, né? Nesse caso, nas máquinas térmicas, convertendo energia térmica pela combustão de algum material, como lenha ou carvão, em energia cinética, que é a energia necessária para este momento. E aí a gente falando sobre máquinas, sobre todo esse desenvolvimento, todo esse avançar dessas máquinas, né? Primeiro a gente começa a falar de alguns instrumentos mais simples, depois a gente vai falando de instrumentos mais específicos. Como que a gente pode pensar e transformar isso para o nosso mundo, para o nosso contexto mundial, né? Com todo esse avanço tecnológico, todas essas transformações, né? Recorrentes à Revolução Industrial, né? Que a Revolução Industrial nada mais é do que o desenvolvimento de máquinas, né? De produtos inovando os setores, né? Facilitando em alguns momentos, né? A gente encontra muitos benefícios, né, para a humanidade com todo esse avanço, né? Nós temos aí os nossos produtos novos, diferentes, temos hoje em dia até um robô aspirador, né? Nós temos eletrodomésticos mais modernos, nós temos meios de transporte, celulares, né? Telefones, relógios que contam os passos da gente. Porém, esse desenvolvimento dessas máquinas tão rapidamente foi gerando, né, efeitos muito negativos para os seres vivos, para o ambiente, não só para os seres humanos, mas como para os animais também, né? Para toda a nossa fauna, toda a nossa flora.
Então, essas primeiras máquinas de vapor, elas dependiam da queima de carvão para funcionar, que é igual eu falei agora para vocês sobre as máquinas térmicas, né? Então, com o passar do tempo, todos esses produtos oriundos desse processo, né, foram causando prejuízos extremos, né? Com o passar do tempo, os resultados da queima do petróleo, como a gasolina que a gente usa nos carros, nos transportes, e o óleo diesel também, eles passaram a ser utilizados de uma forma muito maior pelos nossos veículos, né? Pelos nossos meios de transporte. Então, isso foi aumentando aí a nossa poluição, né? Aumentando os índices de poluição de uma forma muito rápida, né? Muito gradativa. Tanto o carvão mineral quanto o petróleo, eles liberam na queima uma quantidade imensa de poluentes atmosféricos, né? E segundo os cientistas, né, a gente percebe que toda essa poluição que a gente tem hoje, às vezes a gente sai para ir num parque, ou às vezes a gente está até no trânsito, no carro com os pais da gente, né? E a gente percebe, nossa, que fumaça, nossa, alguns ambientes, algumas regiões são mais fresquinhas, porque estão mais próximas no contato da umidade do mar, outras já são um pouco mais densas, a gente consegue ver mais poluição, porém ela está espalhada em toda a nossa escala, nossa localização. Infelizmente, é uma coisa que a gente precisa mudar e transformar. E aí a gente falando sobre máquinas, sobre todo esse mundo moderno, todas essas transformações, a gente começa a pensar, né? Será que foram só as máquinas, foram só a outros tipos de máquina que se desenvolveram na indústria, nas empresas, na produção, né? O que será que aconteceu? Deem uma olhada nesses computadores. Esses foram os primeiros computadores que nós tivemos. Acho que vocês nunca na vida viram um desse. Eu também vou falar para vocês que eu não cheguei a ver presencialmente esse computador, né, na minha frente, tá bom? É um computador bem antigo. E a gente começa a pensar quantas transformações ocorreram durante esse período, né? Não foi só na parte industrial, não é? Muitas coisas foram acontecendo. Ao longo do século XX, a ciência foi se desenvolvendo de uma forma muito intensa. Todas as máquinas, os computadores, principalmente, foram criados para dar suporte a essa ciência. Por que a gente precisava de computadores mais eficazes, mais rápidos? Por que a gente precisava desenvolver máquinas com maior desempenho? Porque essa importância toda, desenvolver computadores mais novos, mais ágeis, porque a gente precisava de um suporte para a nossa ciência, né? A gente precisava avançar os nossos estudos, as nossas pesquisas, o armazenamento de informações. Então, a gente precisava de computadores, de máquinas que atendessem essas necessidades e contribuíssem para que essa evolução toda na nossa ciência, como a gente vê hoje, acontecesse, né? Então aí, ó, tem uma fotinha para vocês. O primeiro computador eletrônico foi constituído nos anos de 1940, gente, faz muito tempo. Inicialmente, os dados eram inseridos nos computadores manuais. Então, os registros, os estudos, os cartões, os documentos das pessoas, tudo isso era armazenado de uma forma manual, por escrito, né? Então, isso era muito prejudicial, sem contar nos níveis elevados, né, de gasto de papel, né? Então, isso é totalmente prejudicial para o nosso meio ambiente, né? Então, foi necessário que esses computadores, né, essas plataformas fossem criadas, tá bom? Até os anos de 1970, ainda era comum a gente utilizar aqueles cartões perfurados para fornecer ao computador os dados, né?
eu não sei se vocês já viram o disquete. O disquete era muito utilizado há muito tempo atrás, né? Ele não chega a ser nem da época da Pro. Para vocês verem como que a gente avançou hoje com os pendrives, com o celular, com o WhatsApp, com o Google Classroom que a gente utiliza na nossa aula. Então, muita coisa melhorou, né? E avançou de uma forma muito rápida. A gente percebe que o avanço tecnológico, ele vai se expandindo cada vez mais, né? E aí, com o desenvolvimento desses microchips, a capacidade de processar dos computadores elevou muito. A gente vê que tem computadores que têm uma capacidade imensa, né? Até os celulares hoje em dia, eles têm 128 GB, eles têm 250 GB, então assim, a capacidade de armazenamento elevou muito, né? E essas máquinas, elas são imprescindíveis hoje em dia para as atividades modernas. O que acontece quando acaba a força na nossa casa? Todo mundo fica desesperado, não é? Porque a gente precisa para o trabalho, agora nesse momento da pandemia vocês precisam para o estudo, para acompanhar as atividades da Pro, para fazer, para continuar esse aprendizado de vocês. Então a gente precisa desses mecanismos, né, que foram desenvolvidos ao longo do tempo para facilitar as nossas tarefas, tá bom? Aí aqui tem essa imagem dessas pessoas aqui trabalhando, essa primeira moça trabalhando com esse computador. Olha isso, gente, não parece um micro-ondas? Eu achei que parece um micro-ondas. Quanta mudança, né, gente? Olha, dá uma olhada. Esse primeiro computador, este primeiro aqui cinza, olha como as telas foram se transformando. Olha aqui esse daqui como ele é mais achatadinho. E olha só, gente, um computador dos dias de hoje, esse daqui é um desses computadores da Apple, né? Olha só como eles são. Avançou demais as tecnologias, né? Eles são, aqui a gente vê computadores bem diferentes. Porém, nem todos têm acesso a essas plataformas, né, gente? A gente tem que lembrar disso. Esse avanço tecnológico, mesmo surgindo com o passar do tempo, as classes que não conseguiam, né, nem ter acesso, né? Muitas pessoas, gente, hoje em dia ainda não têm o acesso a esses mecanismos. E isso é uma coisa realmente da gente refletir, né? E é isso, turminha. A gente falou um pouquinho sobre as máquinas simples, as máquinas compostas, as máquinas térmicas, tá bom? O impacto dessas máquinas na sociedade, no nosso ambiente, na nossa vida, na nossa rotina, tá bom? E agora que a gente conversou sobre tudo isso, a gente falou sobre as máquinas, a gente falou sobre o ambiente, sobre o seu impacto, a Pro vai colocar para vocês uma atividade lá no Classroom, lá no Google Classroom. Vou mandar para vocês também que não conseguirem fazer essa atividade pelo Classroom. Peço que todos entrem através daquele link que eu coloquei no grupo do WhatsApp, para que a gente possa conseguir trocar as informações. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao acesso do Classroom, não conseguirem pegar a atividade, por favor, mandem para mim. Eu vou ficar disponível no CMSP, lá na plataforma do chat, para conversar com vocês. Qualquer dúvida, para tirar dúvida, para a gente conversar, tá bom? Eu vou manter as nossas aulas, nossos encontros no Meet a cada 15 dias, tá joia? Então, a gente vai fazer primeiro essas aulas iniciais, para retomar esse conteúdo do primeiro bimestre e de uma forma um pouco mais rápida, tá joia? E depois a gente vai passar já para o nosso segundo bimestre, tá bom? E ele já começou, no caso, ontem, né? Dia 13/5 nós iniciamos nosso segundo bimestre. Como vocês já tiveram essa matéria com a outra professora no primeiro bimestre e pelas informações que eu recebi elas não foram concluídas, eu estou fazendo um resumo para que nós possamos juntos rever esses conceitos, tá bom? Para ninguém ficar perdido. Reforço para vocês, mandem as suas dúvidas para mim,
tá bom? Tanto pelo WhatsApp como pelo CMS-SP, de preferência pelo CMS-SP, tá bom? Aproveita lá no chat, mandem as dúvidas, as perguntas, e essa atividade vai ser postada lá no Classroom para vocês, tá bom? Valendo nota, como atividade de nota, tá bom? É uma atividade tranquila, são 5 perguntinhas bem facinhas de fazer, vocês vão se sair muito bem, eu tenho certeza. Fico muito feliz de estar com vocês neste momento, dando essa matéria maravilhosa para vocês, essa turma maravilhosa, que eu já conversei um pouquinho com vocês, já vi que vocês são alunos especiais, queridos, e vocês vão arrasar demais, né? Mesmo com todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando, eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Eu estou à disposição de todos vocês para dúvidas, tá bom? Para perguntas. Mandem mensagem para mim que eu estou esperando vocês. Façam a atividade e, por favor, devolvam essa atividade lá no Classroom. Peguem uma folhinha de caderno de vocês, façam essas perguntinhas e mandem a foto para lá no Classroom, tá bom? Eu fico à disposição novamente. Um bom final de tarde para vocês. Façam com calma, com atenção, relaxem, tá bom? Fiquem tranquilos que nós vamos conseguir driblar todas essas situações que estamos enfrentando e vai dar tudo certo, tá bom, galerinha? Um beijo da Promari para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.